Sexta-feira, 11 de novembro de 2022. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui de novo o irmão Elias. Mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Amados e amadas, é comum entre as pessoas que estudam a palavra do Senhor haver discordância. É comum, mas não seria bom. O grande problema é que nós estamos divididos em grupos. Olha, um determinado grupo pertence a esta denominação, outro pertence a outra denominação, e assim vai. E cada denominação tem a sua doutrina. Mas nós deveríamos nos orientar pela doutrina da palavra do Senhor. Quando Jesus, eu gosto muito de falar sobre isso, quando Jesus saiu, foi assunto aos céus, ele não deixou denominação. Os primeiros cristãos, aqueles que acompanharam Jesus e os seus seguidores imediatos, não tinham denominação. Se você olhar a palavra do Senhor, você vai ver a carta de Paulo aos Efésios, a igreja que está em Éfeso. Se você for olhar, continuar olhando, você vai ver a igreja que está em Corinto, a igreja que está na Galácia. Em Apocalipse também a gente vê o mesmo padrão, uma igreja em cada cidade. Hoje, em lugares pequenos, remotos do nosso Brasil, nós encontramos 40 pessoas, 40 famílias e 70, 80 igrejas. Então tem alguma coisa errada. Bom, como é que as pessoas inteligentes se comportam diante desse quadro? Denominações aos borbotões, e a palavra de Deus é uma só. Qual das denominações é certa? Eu diria que nenhuma. Porque, olha, me permita dizer, eu trabalhei lidando com o público 10 anos. Eu era carteiro. E durante esses 10 anos eu conversei com muitas pessoas de muitos pensamentos e muitas denominações. E não achei até ontem uma que eu pudesse dizer, poxa, 100% dentro da palavra do Senhor. Não tem. As denominações, para começo de conversa, olha, para derrubar mais que a metade, as denominações têm como dirigentes pessoas que estudaram em colégios, formaram-se em teologia, pagando caro. Já começa por aí. Se você for olhar por esse lado, já derruba, de cada 10 denominações, derruba pelo menos 12, 13. Porque quase todas são dinheiro comprado. E Jesus, o dono da igreja, falou, olha, você recebeu de graça, dê de graça. Já começa por aí. Mas, e tem outras coisas que as denominações, outras barbáries que as denominações têm. Mas eu não quero falar de denominação, eu quero falar da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que só existe um Deus. E aí entra a denominação dizendo que, algumas denominações dizendo, não, existe um Deus mais 3 pessoas. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. De ontem para hoje, durante a madrugada, eu tive um despertamento e esse assunto me incomodou durante a madrugada, um bom pedaço da madrugada. E eu esperei amanhecer o dia para poder estudar a respeito. Qual não foi a minha surpresa quando de manhã um dos meus irmãos me mandou uma matéria que fala a respeito do mesmo assunto. Veja, de madrugada essa coisa me incomodou. De manhã, às 7h15, 16 por aí, meu irmão mandou uma mensagem falando o mesmo assunto. E eu quero trazer algumas considerações para você que crê na Santíssima Trindade, para você que não crê. Vamos nos ajustar, vamos esquecer o que diz a denominação e vamos ver o que diz a palavra do Senhor. O que diz o seu líder a respeito da Trindade? O que diz o seu líder a respeito de Jesus Cristo,
sendo Deus, ou Jesus Cristo não sendo Deus, o que diz o seu líder? O que você acredita? Vamos esquecer o que diz seu líder, o que você acredita, e vamos ouvir quem entende da coisa falar. Jesus Cristo. O que Jesus Cristo diz sobre essa questão da Trindade? Jesus Cristo disse um dia em Mateus capítulo 19, verso 17: não há bom senão um, que é Deus. Não há bom senão um só, que é Deus. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Ele falou: por que você está me chamando de bom? Só há um que é bom, o Senhor nosso Deus. Mateus 19, 17. Jesus Cristo também falou: o Pai não me tem deixado só, porque eu sempre faço o que lhe apraz. São João 8, 29. Jesus Cristo também falou: o Pai é maior do que eu. João 14, 28, o finalzinho do versículo. Jesus Cristo também falou: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro. João 17, 3. E Jesus também falou em João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nesses exemplos aqui, eu estou ouvindo o que diz as assembleias? Não. Estou ouvindo o que diz a Adventista? Não. Estou ouvindo o que diz o Testemunho de Jeová? Não. Estou ouvindo o que diz o católico? Não. Estou ouvindo o que diz o presbiteriano? Não. Estou ouvindo o que disse Jesus Cristo. Ele falando dele. Quem é que tem autoridade para falar sobre Jesus Cristo? Uma autoridade maior do que o próprio Jesus. Pois bem, Mateus 19, 17, João 8, 29, João 14, 28, João 3, 16, João 17, 3, Jesus, o Senhor Jesus, Filho de Deus, disse essas passagens. Com calma depois, peça a Deus orientação e examine esses textos. Agora, Jesus veio, ensinou, saiu, deixou registrado e foi ao assunto aos céus. E permaneceu aqui na terra a igreja, os homens que realmente aprenderam de Jesus. Não esses homens que andam ensinando coisas erradas, não. Eu estou falando de homens que aprenderam com Jesus. O que diz a palavra do Senhor? Bom, um dia alguém falou: matastes o príncipe da vida, ao que Deus ressuscitou. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 15. Isso quem falou foi um homem que creu em Jesus e que aprendeu de Jesus. Outra frase: mas Deus o ressuscitou dos mortos. Atos 13, 30. Deus ressuscitou Jesus. Deus ressuscitou Jesus. Jesus morreu 100% morto. Deus não morre. Mas Jesus morreu 100%. Ah, mas Jesus, Deus se fez homem e o Verbo se fez homem. O Verbo se fez homem. Não foi Deus se fez homem. Na Bíblia não tem escrito e Deus se fez homem. Ele falou, a Bíblia diz, e o Verbo, a palavra de Deus, se fez homem e habitou entre nós. E também uma outra pessoa, uma outra ocasião, alguém falou: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com virtude. Atos 10, 38. Amigo, amiga, irmão, irmã, vamos pensar com calma. Não agora esses 10 minutos, mas depois, pense um pouquinho, peça a Deus discernimento. E veja, Jesus Cristo falou uma coisa que os homens hoje estão falando o contrário. Os apóstolos falaram coisas que os homens hoje estão falando o contrário. E você vai acreditar em quem? Em Jesus? Nos apóstolos primeiros? Ou você vai acreditar nos homens de hoje, que cobram para ensinar a palavra de Deus e ainda ensinam, no meu modo de pensar, ensinam o contrário ao que Cristo e os apóstolos ensinaram? Pense bem. Em quem você acredita? Fique